Olá, gente. Boa tarde. Agora aqui em Buenos Aires são as 5 da tarde, eu acho. Bom, vamos conversar um pouquinho, né? Estava pensando, e até comentei com meu marido hoje pela manhã, de como a gente acreditou fácil, né? Nas historinhas da igreja. Eu, né? Ele não, nunca caiu nessa. Como eu acreditei fácil na historinha, né, de um jovem de 14, 15 anos que diz que viu Deus e Jesus Cristo, diz que recebeu a visita de anjos, de seres celestiais que já viveram aqui na Terra, como por exemplo de Elias, de Tiago, de João, e e deram para ele as chaves de tudo quanto é coisa para guiar a igreja e inventou casamento eterno, inventou batismo pelos mortos, inventou a poligamia, que foi nada mais que para justificar as infidelidades dele a Emma Smith. Como a gente acreditou em tudo isso? Na verdade, eu me batizei sem saber dessas coisas. Eu não sabia 100% dessas coisas quando eu me batizei. Eu acho que eu sabia um 0,01% de tudo, todas as mentiras da Igreja Mórmon quando eu me batizei lá no ano de 1991. Mas depois eu fiquei sabendo, né? Como que eu acreditei? Como que foi um processo lento que devagarinho vai te enrolando, que só nós temos a verdade. Aquele momento em que eu assimilei, eu meti na minha cabeça que só na igreja Mormon tinha verdade, foi aí que eu comecei a aceitar tudo. E daí tudo que tu vai aprendendo, tu já vai, mesmo que tu ache estranho, como batizar os mortos, tu diz, bom, mas é a única igreja verdadeira, então não deve ser que isso é certo. Ai, Joseph Smith instituiu a poligamia, né? Que na verdade eu não sabia que Joseph tinha sido polígamo, né? A gente aprendia na igreja e eu escutava muito, 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 muito quando me batizei que Brigham Young tinha como 60 mulheres, né, esposas. E não, 60, não sei quantas esposas, mas filhos, ele teve mais de 60 filhos com essas mulheres. Então eu achava um absurdo, um horror, mas aquele horror eu justificava, não é a igreja verdadeira, né? Deve ser que naquele momento a igreja precisava aumentar a quantidade de membros, aquela historinha que nos contavam, que muitos homens foram perseguidos e mortos, e a igreja não podia, né, se terminar, acabar, porque uma vez que ela foi restaurada, ela já não ia mais sair da terra. Então eles tinham que fazer filhos, um monte de filhos. Tudo para justificar a sujeira daqueles homens. Aquela vida suja. Imagine um homem com 30 mulheres, como Joseph Smith teve 30 mulheres. Não todas ao mesmo tempo. Ele só tinha relações com elas bem curtas, períodos bem curtos. Ele teve com cada uma delas, não esteve com todas elas, mas mais de uma vez ele teve com mais de uma na mesma casa. E Emma Smith, a princípio, ela não sabia. Ela não sabia. Até conselheiras dela na Sociedade do Socorro não eram mulheres, já tinham se deitado lá com Joseph, tinham tido relação sexual com ele e ela não sabia. Já tinham se selado no casamento eterno com Joseph e ela não sabia. E está em Doutrina e Convênios que a mulher tem que aceitar, ela tem que estar de acordo, senão não pode acontecer, né? Só que ela nem sabia. Tudo que Joseph restaurou, tudo que eles escreveram dele, que eu nem sei se foi ele mesmo ou se foi escrito depois, porque Doutrina e Convênios não foi toda escrita quando Joseph estava vivo. Acho que a maior parte foi escrita depois que ele já tinha sido morto. Então, andar a saber se aquilo que escreveram foi ele mesmo que disse, né? Mas é certo que ele teve um montão de mulheres, tá? Que eram esposas celestiais, casamento celestial, né? Que é poligamia, né? É,
a maneira dele ser infiel a Emma, ele tentou levar para o lado espiritual e justificar que foi uma ordem de Deus. Bom, como foi que eu acreditei em tudo aquilo? E que eu fui justificando devagarinho, mesmo não aceitando e não estando, não pensando que era uma coisa boa, eu fui aceitando e achando, bom, Joseph, eu não sabia. Na verdade, o de Joseph Smith, eu fiquei sabendo depois que eu saí da igreja. Isso foi em 2019, que eu fiquei sabendo que ele teve mulheres até menores de idade, de 14, 15, 17 anos, e mulheres casadas, já com o marido ainda vivo, estiveram com Joseph. Ele mandava o marido lá para a missão, não sei para onde, e ficava com a mulher, né? Já tinha casado, casamento celestial com aquela mulher. Bom, aquilo tudo eu fiquei sabendo depois que eu saí da igreja. A igreja não ensina isso nas aulas, tá? Até ensina sobre o casamento plural, que é o casamento eterno, casamento celestial, mas a poligamia de Joseph, a igreja não ensina. Eu não sabia. E essas menores de idade, menos ainda. Eu acho que eu não ficaria um dia mais na igreja quando eu soubesse. Ainda bem que eu fiquei sabendo depois que eu já tinha, né, que eu estava investigando e nesse processo eu saí da igreja. Mas eu ia ficar com muita raiva sabendo de tudo aquilo, servindo a igreja, né? Eu já quando estava cheia de raiva de tudo que acontecia ali dentro, e eu ainda ia continuar lá por toda a minha vida se não investigasse, eu fiquei sabendo ali, naquele processo, não antes. Eu acho que eu não teria durado nada na igreja se eu soubesse daquilo antes. Mas é assim, por que eu fui acreditando, eu fui aceitando, justificando, né? Eu acho que tem a ver com a cultura cristã que a gente recebeu desde pequenininho, né? A gente escutava aquelas histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, que também, desculpem-me aqui todos, um lixo o Antigo Testamento, um lixo. E quem defende o Novo Testamento não o leu. Ou faz como as Testemunhas de Jeová, que tem um livro, uma Bíblia deles, né? Que lá bota o que quer, tira o que não quer. Mas aquele que pega essa Bíblia comum, da tradução de João Ferreira de Almeida, acho que esse é o nome, né? Não sei, tem várias traduções, mas tem algumas que a igreja Mormon ela adota para os membros que eles podem ter. E quem lê o Antigo Testamento a fundo, como eu fiz quando eu fui professora dos membros antigos, já no meu último ano na igreja, a gente já começa a ver o que é isso. É, é incesto, é violação, é escravidão, tudo ordenado por Deus, é matança, aquela mortandade de cidades inteiras, mulheres, né, pessoas idosas, crianças, tudo, animais, tudo, tinha que matar tudo. E isso não pode ser coisa boa, né? Mas desde aquela época a gente já começa desde pequenininho começam a botar coisas na cabeça da gente. E se a gente acreditava que Jonas foi engolido por um peixe grande e ficou na barriga daquele peixe por 3 dias, depois foi vomitado pelo peixe, para ter que ir pregar o evangelho, pregar não sei o que lá numa tal cidade, que era Nínive, que eu acho, né, se eu lembro ainda, se aconteceu isso, se a gente acredita naquilo, a gente vai acreditar em qualquer coisa. Se a gente acredita que um burro pode falar, como tem no Antigo Testamento, um burro que fala, um asno, né, que fala, também a gente acredita em serpentes, em paus que se transformavam em serpentes, em todas aquelas coisas do Antigo Testamento, a gente vai acreditar em tudo. Se a gente acreditar que uma virgem teve um filho, a gente vai acreditar em tudo, né? E primeiro a gente aprende, já cresce com aquelas crianças loucas, tudo, que caía comida do céu, que tudo. Então a gente não era muito louco acreditar nas loucuras, nas invenções de Joseph Smith, né? Partindo daquele ponto que a gente acredita naquelas loucuras da Bíblia, né? Mas
é muita coisa para acreditar de Joseph. Era muita coisa louca que eu acho que não sei como a gente aceitava, né? Eu só fui entender, compreender aprender de verdade sobre as coisas da igreja quando eu fui professora dos membros antigos. Daí eu me dediquei a estudar profundamente. Ai, tava meu marido me espiando aí. Eu gravando o vídeo, eu tive que cortar. Eu fui aprender muito quando eu fui professora dos membros antigos. Antes eu não sabia muita coisa. E na verdade que os manuais da igreja, eles pulam muita coisa, né? Deixam muitas escrituras de fora, não ensinam tudo. Não querem que o professor dê aula com os versículos, né, completos, os capítulos completos. Eles vão pulando aquilo que não interessa para eles. Da Bíblia também, tem livros inteiros da Bíblia que é um lixo, que eles, né, esse não precisa ensinar. Esse sim. Sobre o dízimo, sim. Sobre a poligamia, sim, para justificar. Depois, onde fala de né, aquele livro de Levíticos, eu acho que eles pulam quase completamente, porque ali tem muita loucura. E eu, não, isso não foi traduzido corretamente. Já outras coisas, sim. Então, é tudo assim uma loucura. Joseph Smith, ele viu anjos. 1 milhão de vezes ele viu anjos. Se vocês pegam Doutrina e Convênios e começam a ler bem profundamente, vão ver que ele viu anjo em tudo quanto é lugar. Ele viu ser celestial em tudo quanto é lugar. Ser ressuscitado, ressurreto, não sei como se diz aí, já me confundo tudo com espanhol e português. Vocês vão ver que ele viu um montão de seres que já tinham ressuscitado. Viu Moroni, viu Elias, viu não sei quem, viu um monte. Até mesmo quando ele justificou a poligamia, ele diz que veio um querubim, né, um anjo, com uma espada flamejante, né, cheia de fogo, e que disse que se ele não praticasse a poligamia, ele ia ser destruído. E a Emma também, se ela não aceitasse. Então, bora lá, vamos praticar esse negócio aí, porque senão eu vou ser destruída. Foi um tédio para ele, né? Praticar poligamia. Nossa, Joseph, ele não queria ter mais de uma mulher, ele amava só a Emma, como ele disse, né? Como podem dizer alguma coisa assim de um homem que só tem uma esposa, minha amada e querida Emma? E nesse momento ele já tinha várias esposas, já tinha se casado, entre aspas, já tinha se casado com várias mulheres, né? E Emma nem sabia. E era a infidelidade dele, né? Mas se a gente acredita em todas essas histórias mirabolantes da Bíblia, vai acreditar em Joseph. Eu acho que eu comecei a conversar com isso com meu marido, porque eu estava vendo a situação de Cuba, da ditadura, que tem mais de 50 anos lá, e que é uma situação bem triste, eles não têm liberdade para nada, nem para se expressar, vai todo mundo preso, quem se manifesta. Mas a coisa não começou assim, né? Foi um dia, foram tirando umas liberdades, outro dia foi tirando outras liberdades. E quando eles notaram, eles já estavam como presos na sua própria casa, presos no seu próprio país. E eu acho que aconteceu comigo sobre a igreja mórmon a mesma coisa. Eu disse, como foi que eu estava pregando na missão sobre um profeta, entre aspas, que teve um montão de mulheres, que ele dizia que a poligamia era para aumentar a quantidade de membros na igreja, porque as mulheres estavam viúvas, precisavam de um homem para cuidar delas, ou precisavam aumentar a quantidade de membros para terem muitos filhos. Joseph Smith não teve nenhum filho com nenhuma delas. Até tem aí alguns canais de ex-mormons que investigaram, descobriram que teve um médico que era bem amigo de Joseph, que eu acho que até era aquele médico que fez o parto dele, alguma coisa assim, não sei. Ele tem aí corre uma voz aí de que ele fez abortos naquela época, que alguma dessas mulheres com quem Joseph era casado, naquele casamento plural, elas tinham engravidado. Só que Joseph, ele não queria ter filhos, ele só queria se aproveitar das mulheres. Então, acho que eles, pelo que contam alguns canais, eu não sei disso, eu não li nada em inglês sobre isso, mas eu vi material
Jesse Mormon, que Joseph havia solicitado aborto naquela época, tá? Mas eu não posso afirmar. Mas em algum momento alguma ia engravidar, porque os métodos anticonceptivos daquela época eram primitivos e em algum momento, né, ia ter algum filho dessas relações que ele teve, mas a gente foi acreditando devagarinho, devagarinho. Primeiro eles metem na tua cabeça que tudo que a igreja faz é verdadeiro, tudo é mandado por Deus. Depois que tu entende isso e mete isso na tua cabeça, eles podem botar qualquer coisa na tua cabeça e tu vai aceitar tudo, porque tudo é de Deus, tudo é verdadeiro, tudo é para o reino celestial, tudo é para salvação. E é como um país que cai numa ditadura e é escravo do seu próprio governo. É a mesma coisa que uma religião. Olha, eu tenho uma irmã que ela está na Testemunha de Jeová e ela entrou lá, eu acho que bem assim na boa, né? Buscando um lugar para depositar as angústias dela, os sofrimentos dela, os problemas emocionais dela, e ela acabou caindo numa seita também, acho que muito pior que a seita Mormon, e que se tem um parente teu, até o mesmo um filho que decide não seguir mais a religião, eles têm que dar as costas para aquele filho, não pode mais cumprimentar, tem que expulsar de casa, ser maior de idade. Então, deixa de falar com pai, com mãe, com irmão, com todo mundo por causa disso. Se eu, no meu caso, que eu comecei a publicar muita coisa das religiões, das seitas, minha irmã me eliminou das redes sociais, né, dos lugares onde ela tinha conta em alguma rede social, e me avisou que teve que fazer isso. Acho que ela nem me avisou, eu que notei, perguntei para ela, ela disse que teve que fazer isso com o coração na mão, mas teve que fazer com a mão no coração, ela disse, mas teve que fazer isso. Não sei se ela fez porque ela quis ou se algum membro da igreja dela viu que eu estava publicando essas coisas e alguém pressionou ela, não sei, mas eu sei, o fato é que ela me eliminou do Facebook, de tudo quanto é lado, e não fala mais comigo, já vai fazer 1 ano, 2 anos, nem sei, nem lembro quanto tempo faz já. E para ela eu morri, né? E eu, mais ou menos a mesma coisa, enquanto não falam comigo, eu não tô correndo atrás de ninguém, tá? Quem não quer conversar comigo, é assim. Eu tô assim hoje. Tô falando com quem quer conversar comigo. Quem não quer, tchau. Hasta la vista, baby. E é assim. Mas essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Como a gente foi caindo devagarinho. Devagarinho, cai numa coisa, cai em outra, cai em outra. E quando a gente nota, a gente já tá até o pescoço de doutrina louca, né, batizando mortos, se selando no templo para a eternidade, fazendo um monte de babaquice ali, de baboseira, que não serve para nada, porque hoje faz mais de 2 anos que eu saí da igreja, eu não leio Bíblia, eu não faço oração, eu não faço nada e sou feliz, não tem castigo divino, não tem nada, 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 tudo isso é uma invenção da cabeça de vocês mesmo, de quem acredita, dos líderes, principalmente porque eles querem ter os membros ali submissos, né, acreditando em tudo. E depois a pessoa mesmo que ela decide acreditar e decide dar aquele espaço para a igreja tomar conta da vida dela, decidir o que ela faz da sua vida, o que ela come, o que ela toma, o que ela veste, o que ela, né, o que ela estuda, como as testemunhas de Jeová não devem estudar, não são incentivados a estudar. É tudo diabo, não é para estudar nada, porque em seguida vem um Armagedon, não é para estudar nada. Ele já tem 50 datas do Armagedon, nunca aconteceu, nenhuma das datas, passou da data e não aconteceu nada. Eles têm os membros a rir todo tempo com medo desse Armagedon, que é tudo uma mentira, gente. Eu vivo feliz, eu continuo com as mesmas impressões que tinha antes, aquele sexto sentido de sentir que eu tenho que fazer alguma coisa, ou que eu devo ir em tal lugar, ou que eu devo dizer isso para o meu filho, eu tenho a mesma coisa, porque isso é uma coisa de uma energia que tem no universo. Não tem a ver com oração, com Deus, com nada, tá? Eu continuo, eu não acredito em nada mais, eu estou totalmente agnóstica. Não vou dizer que eu sou ateu, porque eu não posso provar que não existe Deus, só que eu não vejo nenhuma
nenhuma relevância nessa atitude de dizer que Deus existe. Eu não vejo a mão de Deus em nada. Eu vejo que aqui, quando tem alguém sofrendo, não vejo a mão de Deus. Quando é curado, foi porque a medicina ou o universo quis. Quando morreu, morreu também porque a mesma coisa. Não tem a mão de ninguém, de nada, tá? Essas coisas que eu queria conversar com vocês hoje, acho que eu me passei um pouco. Se alguém queria falar mal de mim pelas afirmações que eu falo, hoje eu dei motivo, tá? Porque hoje eu estou afirmando que eu já não defendo mais a ideia de que existe um Deus. Não defendo a ideia de que existe um Jesus Cristo na Terra. Não defendo a ideia que tem que orar e ler a Bíblia. A Bíblia, para mim, é um lixo. Então, quem queria buscar alguma razão para dizer, a Vera tá do lado do diabo, nem o diabo não existe. Querem saber de uma coisa? Nem o diabo. Se eu quero ser ruim, eu, Vera, sou ruim, porque eu quero. Se eu quero ser boa, eu, Vera, decido ser boa. Não tem Deus para me inspirar e também não tem o diabo para me tentar. Eu faço o que eu quero. Se eu quero fazer o bem, eu faço. Se eu quero fazer o mal, eu faço. Não tem nenhum para impedir, nenhum outro para ajudar, tá? Então era isso que eu queria dizer para vocês nessa tarde de hoje, de terça-feira. Hoje à noite joga Argentina com Brasil. Não vou dizer nada. Só vou dizer que meu coraçãozinho agora, por marido e filhos, é celeste e branco. Mas eu mando um beijo para todo mundo aí, no Brasil, em qualquer parte do mundo que assista o meu vídeo. Beijinho, tchau.